Momento, 18 de agosto de 2024. Para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação estar aqui no estado do Paraná, reunidos com várias pessoas que vieram a esse encontro e juntos participar da alimentação verdadeira que Yahweh nos proporciona, nos envia das alturas. Eu quero cumprimentar a todas as pessoas que me seguem nas redes sociais, no Brasil e nos demais países fora do Brasil, com a presença poderosa do nosso Yahweh em nossas vidas. O título dessa live de hoje é A história que Jonas esteve no ventre do peixe é verdadeira? É uma live impactante. Irei, aos poucos, mostrando a verdade que os tradutores da Bíblia, usados por Satanás, esconderam da população. Yahweh é precioso e, na sua grande bondade, traz até a minha verdade e eu vou transmitindo a povos, línguas e nações. No começo desta obra, Yahweh me fez saber que era difícil, não seria fácil, mas que esta obra ela ia começando devagarzinho e ela só fazia crescer. É como um foco de fogo, um pequeno foco de fogo que se coloca em uma floresta e ali ele vai crescendo, 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 a ponto de não existir bombeiro nenhum no mundo que consegue apagar. É essa obra. Se você acreditar, é. Se você não acreditar, é. E quem duvida, se for inteligente, é só aguardar, porque as coisas vão de acontecer e vão acontecer. Eu não estou aqui inventando nenhuma história. Na verdade, esta obra é surpresa mundial. Vamos avante, Yahweh está conosco e ele nos guiará no bom caminho. Eu vou ler aqui em Números, capítulo 23, versículo 19. Você pode estar me perguntando assim, mas o que tem esse versículo com a história de Jonas? Vamos ver, né? Vamos aguardar. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ok? Sabemos que Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. No lugar dessa palavra Deus, aqui teria que estar Yahweh, que é o nosso Pai que nos deu fôlego de vida. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu aconselho a assistir o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões, que nesse vídeo eu mostro que esse nome Deus é coisa que inventaram. O nome verdadeiro é Yahweh. Assista o vídeo para você entender. E se você quer entender melhor esta obra, assista o vídeo Um Paraíso na Terra. Esse vídeo é impactante e é coisa que você vai ouvir que você nunca ouviu na sua vida. Inclusive, quando Yahweh me passou as informações daquele vídeo, eu fiquei impactado e impressionado, que é coisa que eu não vi em literatura nenhuma. Isso porque eles consumiram com as literaturas onde tinha essas informações. Então, vamos lá. Aqui está dizendo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Deus da Bíblia nunca se arrepende. Tá. Será que isso é verdadeiro ou há contradições? Eu gravei um vídeo há um tempo atrás. O título do vídeo é
YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nesse vídeo, eu mostrei que a Bíblia tem contradições de Gênesis a Apocalipse. Então, quem duvidar é só assistir o vídeo, porque no vídeo eu dou capítulos e versículos mostrando a imensidão de contradições na Bíblia. Não mostrei todas, porque se for mostrar todas, dá um outro livro. A coisa é séria. O que acontece? Os tradutores da Bíblia, utilizados por Satanás, escondeu as escrituras originais, consumiu com elas. Na verdade, Roma colocou fogo nas escrituras originais. Tá? Eles queimaram. Eles queimaram os pergaminhos originais. Tá? Pegou apenas um pouco desses pergaminhos, como isca para poder enganar o povo. Como eu já disse, o pescador, para pegar o peixe, tem que colocar isca no anzol. O peixe vem achando que o pescador está tratando dele e ele vai matar ele. Assim, eles pegaram um pouco de verdade, como isca, e colocou no livro que eles fizeram, chamado Bíblia, e enganou a população do mundo inteiro. A população mundial está enganada. Agora, o Pai me fez saber o que eles fizeram, né? Então, eu vou avante, mostrando a verdade, e essa verdade vai libertar a população mundial. Mas vamos lá. O título do vídeo da live é: a história que Jonas esteve no ventre do peixe é verdadeira? Vamos lá? Vamos para o livro de Jonas. A mentira é tão grande que eles disseram que a Bíblia contém 66 livros. Eu provo que isso é mentira e feia. A Bíblia não tem 66 livros, coisíssima nenhuma, né? Como 66 livros? A Bíblia é apenas um livro. Acontece que eles pegaram os livros que existiam, as escrituras que existiram, e enganaram o povo. Eles consumiu com elas, pegou apenas um pouco, e aí fica mentindo para o povo, dizendo que aqui tem 66 livros. E não, isso aqui é apenas um livro. Isso aqui não é 66 livros. Qual a prova disso? Olha o livro de Jonas. O livro de Jonas começa aqui, Jonas. Ó, esse lado aqui, aí você passa apenas uma folha. Aqui já não é Jonas, aqui já é Miqueias. Mas então isso daqui é um livro? Isso não é nem uma enciclopédia. Satanás colocou o brasão dele em tudo. Observa que o nome de Satanás é o 6. Nos comércios tem 9,99. Mas por que 9,99? Porque se você vira o 9 ao contrário, dá 666, 666. Aí eles dizem que a Bíblia tem 66 livros. O selo de Satanás, os 2 6. Porém, é mentira. Isso aqui, o livro de Jonas, eu mostrei aqui. Ele começou aqui, já acabou o livro. Aqui já é Miqueias. Isso é um livro? Mentira. E aí os pastores e padres metem na cara dura. Aí disseram que a Bíblia da Igreja Católica tem 7 livros a mais, que também é mentira. Tem 7 pedacinhos de cada coisa que eles colocaram a mais. Não é que eles colocaram a mais. São coisas que eles canonizaram e colocaram, que eles falam que é livro apócrifos, que eles não canonizaram, não colocaram no canon deles. Tá. Então, o que acontece? Eles mentem na cara dura. E o povo fala, a Bíblia tem 66 livros, mas como? Tem vários livros na Bíblia aí que chamam de livro, que é só uma folha, 2 folhas, 3 folhas de papel. Que o nome papel também é maligno. Papel vem do El cananeu, que os babilônicos adoravam. Qual é a palavra original? Papiro. Tá. No caso da palavra papel, o original é papiro. Esse não é adulterado.
Tá bom? Mas vamos ao livro de Jonas. O livro de Jonas é tão grande que eu resolvi ler ele todo. Olha só! Mas eu vou ler um livro para vocês agora aqui. Está cheio de gente aqui, eu vou ler um livro para vocês. Porque não é um livro, gente, é uma mentira. Aí os pastores, vamos ler o livro de Jonas. Mas onde está esse livro? É uma mentira. Mas por que não falam isso para a população? Porque são mentirosos. Os pastores confessam que o nome do Messias é Yahushua. Mas por que não ensina? E por que Jesus? Porque é o nome, eles todos trabalham para Satanás. Eles servem a Satanás. Vamos lá. Jonas, capítulo 1. Começar aqui no primeiro versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Senhor, nós sabemos que é Baal. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, aqui eles estão dizendo que na cidade de Nínive o povo estava numa grande maldade e a malícia subiu até a Ialro. A coisa era tão agravante que chegou aos conhecimentos de Ialro, que ele teria que tomar uma providência, que a coisa era séria. Tá. Versículo 3. Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor. Mentira, porque o Senhor é Baal. E não tem como fugir da face de Ialro. Isso não existe. Isso inventaram. Tá. Da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, aqui está dizendo que Jonas, o nome não é Jonas, esse nome Jonas arranjaram, porque se não existe J lá em Israel, aonde foi escrito o Velho Testamento, eles falam que foi escrito no grego, no hebraico, e o Novo eles falam que foi escrito no grego. Tá. Mas então é uma salada. Tá. Então, mas como Jonas, se lá não existe J, então o nome não é Jonas. Aí os teólogos aí falam nomes que não são verdadeiros. Aí o Yahweh me mostra qual é o verdadeiro. É tipo o nome Jerusalém. Eles falam, os teólogos formados em hebraico, os professores de hebraico que dizem que são sábios, diz que o nome é Yahushua Laim, Yahushua Laim, né? Yahushua Laim, né? Yahweh me faz saber que não. É Yahushua Ul. No nome tem o nome do pai, que é Yahu. Tem Shua, porque Yahushua levava o nome do pai consigo. Yahushua, né? Yahu salva. Aí cumpre o que está lá em Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí está o segredo. Eu ouvirei dos céus, mas se eles se converterem dos maus caminhos, não adianta só chamar o nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, na verdade, no povo de Yahweh, tinha o nome de Yahweh. Eles levavam o nome Yahweh nos seus nomes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, se converter, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, que também é um erro, vai perdoar seu pecado? Não, perdoar você do pecado que você cometeu. A colocação da Bíblia está ao contrário. Você vai pedir a Yahweh para perdoar o seu pecado? Não. Perdoar o pecado? Não. Você tem que pedir a Yahweh para perdoar você do pecado que você cometeu. Vai perdoar o pecado, deixar você sem perdão? Tá. Então, você vê como eles manipularam tudo?
Entendeu? Então você tem que pedir a Yahweh para perdoar você do pecado, do erro que você cometeu. Agora você pedir a Yahweh para perdoar seu pecado, está errado, hein? Vai perdoar o seu pecado e deixar você sem perdão. Eles manipularam para o povo ficar na contramão, pedindo. É igual você vai para o aniversário, a festa de aniversário, Satanás colocou o povo na contramão. Satanás sabe o poder das palavras. As palavras, elas têm poder. E ele, sabendo disso, ele colocou o povo para um jogar a maldição em cima do outro. As pessoas se reúnem numa festa de aniversário e cantam parabéns para você, ou seja, para aquela pessoa não ter mais bens. E quando se utiliza a palavra bens, não quer dizer que é só coisa material, não. A sua vida futura fica parada. Você não vai ter mais tranquilidade. O que é bem? Tranquilidade é um bem. Uma vida transformada é um bem. Uma vida nova, cheia de vigor, é um bem. Esse é o perfeito bem. Aí Satanás colocou as pessoas para pedirem parabéns para você. Nessa data querida, quer dizer, uma data que eu quero, que os seus bens sejam parados. Aí as pessoas no futuro ficam em maus lençóis porque colocaram todo mundo para reunir, fazer um banquete e pedir para parar os bens daquela pessoa. É um pedido. Parabéns para você. Feliz aniversário. A palavra feliz quer dizer Lúcifer. Só está manipulado. Aí, quando você diz feliz aniversário para você, você está dizendo Lúcifer no universo para você. Você fica parado. Estagnado, sem conhecimento. E o pessoal está nas religiões aí parado. Estagnado na idolatria, na miséria, andando sem rumo, morre, não sabe para onde vai. É isso que está acontecendo. As pessoas pedindo, tal, enganando, enroladas, enganadas. Essas religiões têm uma multidão de gente boa, bem intencionadas, enganadas. Mas a verdade chegou para tirar o povo da miséria. Quem quiser sair, é lógico, que ninguém é obrigado a nada. Mas vamos lá. E Jonas se levantou. Jonas, como? Se não existe J lá, não pode ser Jonas. Aí, como eu ia dizendo, a cidade Yahushalaim. Yahushalaim, coisa nenhuma. É Yahushuaul. Tem o nome do pai, que é Yahushua, que é o nome do Messias Yahushua, salva, Yahu salva, e o título do pai, que é Supremo. O povo que seguia Yahu, eles tinham alguma coisa de Yahu neles. Eles tinham um vínculo com Yahu. Daniel, por exemplo, ele leva consigo o título do pai, Ul, Dayanul. Entendeu? E assim vai. Ezequiel, não é Ezequiel, é Kozokiul. Entendeu? Então, eles tinham algo. Então, o que acontece? Satã mudou tudo e colocou os nomes tendo vínculo com ele, não com Yahweh. Esses nomes do povo vai ser tudo trocado. Na hora certa, no momento certo, vai ser trocado os nomes. Na Sara, por exemplo, colocaram o nome nela. Cícera. Maria da Silva. Mas nós já estamos com o processo aí para trocar o nome dela. Ela vai ter no documento dela, Sara. Tá? Já estamos com um advogado, já vamos mexer com isso. Tá, mas vamos lá. Então, o nome Jonas, olha, o nome João com o nome de Jonas é bem parecido. Tem que prestar atenção para não errar. João é Yahu-Hanã. Jonas é Yahu-Nã. João é Yahu-Hanã. E Jonas é Yahu-Nã. Interessante, né? Yahu-Nã. Bonito, né? Yahu-Nã. É o nome de Jonas. Tá? Então, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Isso é mentira. Você acha que um profeta
não ia saber que não tinha como fugir da face de Yahweh? Se os olhos de Yahweh estão em todos os lugares, como é que esse profeta ia fugir? Coisa que inventaram. Entendeu? Então, isso inventaram. Que Jonas levantou para fugir da face de Yahweh é mentira. Mas vamos lá. Mas o Senhor, que é Baal, no caso é Yahweh, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Será quem é esse Yahweh? Será que eu conheço a história de Yahweh? Será que eu sei de que se trata? Será que Yahweh não é o Juarez Cardoso Vital? Hã? Será que não mudaram a história? Vamos lá. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Olha só. Acontece que Yahweh, ele nasceu na inocência. E na inocência, Yahweh mandou ele enfrentar uma barra pesada. Mas ele, na inocência, Satanás joga várias coisas para a pessoa, para enganar a pessoa. E Yahweh, ele ficou embaraçado um bom tempo, gente. Eu também, aqui nesse mundo, fiquei embaraçado um bom tempo. A história se repete. E Yahushua, lá no passado, foi a mesma situação. Mehushua, que o povo chama de Moisés. Todos os profetas tiveram problemas seríssimos materiais aqui no mundo, passaram dificuldades, enganações de Satanás, entraram em rolo, entraram em dificuldades. É porque essa Bíblia não fala. Eles mudaram a história. Negócio que o Messias veio lá das nuvens, já veio como um Deus e tal, inventaram. Ele nasceu um homem. O decorrer de toda a Bíblia diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todas as vezes que ele nasceu aqui, ele nasceu como homem. Então tá. Mas o Altíssimo mandou, aqui está dizendo, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Essa história do navio inventaram. Não tinha navio naquela época. Essa história inventaram. O que acontece? Yahweh foi enviado para esse mundo aqui, naquele tempo, para fazer a obra de Yahweh. E aqui no mundo ele passou por uma grande tempestade, grandes sofrimentos, grandes lutas, porque ele nasceu na inocência. E aí ele andou praticando coisas que não deveria e tal. Aí eles colocaram aqui que ele estava fugindo da presença de Yahweh. Não, ele estava enrolado aqui no sistema aí, sem saber o que estava acontecendo. Mas vamos lá. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançaram no mar as fazendas, que a fazenda aqui era roupas. Antigamente chamava de fazendas. Tá? Como é que o bobo sabe, né? Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Isso aqui inventaram. O que acontece? A coisa estava feia no mundo, estava feia lá em Nínive, e Jonas não está, e Yahweh não estava fazendo o trabalho dele, que era fazer a divulgação da mensagem verdadeira para o povo se arrepender. Aí inventaram um navio aqui, que ele viajou num navio. Entenderam? Aí que tem nada a ver com essa história aqui. Agora vamos lá. Ele estava dormindo. Dormindo eu estava mesmo, porque daí
Ele estava no mundo aí, estava cocheando, não estava fazendo o trabalho que ele tinha que fazer. Ele estava sonolento aí nas coisas do mundo aqui e não estava indo avante. Ah, ele passou uma tempestade, ele passou umas lutas, passou umas aflições até ele chegar no lugar. Tá. Porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormiu em profundo sono. Tá. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para não perecermos. Que daí que acontece? Yahunan estava aqui no mundo, estava sonolento, e um mensageiro de Yahweh, eles inventaram que é o povo do navio. Pegou ele e falou: meu irmão, acorda! Você veio para o mundo para fazer a obra. Você é fulano de tal, assim, assim, e está aqui para fazer a obra, que é o mesmo que aconteceu comigo. E você vai levar a mensagem. E lá em Nínive está um caos lá, é para você ir lá anunciar a verdade para eles. Não tem nada a ver com a história que conta aqui. Agora vamos lá. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, e que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo a Yahweh, que escreve o Senhor Deus, do céu, do inferno, que é céu e inferno. E temo a Yahweh, o Altíssimo Yahweh, que mora nas alturas, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, quando ele declarou que ele era um enviado de Yahweh no mundo, e que a coisa no mundo estava feia porque ele estava quieto, ele ainda não tinha feito o trabalho. Aí eles se encheram de temor. Só que eles inverteram a história. Tá. E lhe disseram: Por que fizeste isto? Ou seja, por que você ainda não anunciou, está quieto, você devia ter ido avante. Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Não, ele tinha declarado que ele tinha vindo para o mundo, que tinha sido mostrado para ele para fazer uma obra, só que aí ele estava na inocência, estava sem entender nada, mas que o mensageiro de Yahweh tinha aparecido a ele e dito para ele o que fazer. Só que aí eles inverteram a história aqui. Tá. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Não, as coisas no mundo naquele tempo só piorava, e a coisa só piorava e engrossava cada vez mais. E ele perguntou para ele o que fazer. Aí eles inventaram aqui. E ele disse: Levanta-te e me lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Isso aqui inventaram. A tempestade veio por causa da maldade, da perversidade do povo no mundo, aí o povo estava numa tempestade, estava num caos. Tá. Quando se fala em mar, fala de povos, línguas e nações. Então eu vou me lançar ao mar, eu vou levar as boas novas a povos, línguas e nações para acalmar essa tempestade. Eles inverteram aqui e jogaram ele dentro do quarto para poder acalmar a tempestade, jogaram ele dentro do mar. Tá? Vamos lá. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, o povo lutava para poder ter tranquilidade na vida e tal, e a coisa só engrossava no mundo. Aí inventaram aqui que era o navio que estava indo à deriva e tal, não sei o que, essa história inventada. Pode ver que está no paralelo que eu estou falando do que estão dizendo aqui na Bíblia.
Só que aí Yahweh me mostra qual é a verdadeira história. Tá. Então clamaram ao Senhor. O Senhor é Baal. Pode ver, eles iam clamar ao Senhor. Sem lógica. Como é que ele era hebreu e ia clamar ao Senhor se eu sabia que o Senhor era Baal? É mentira. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos. Aqui no caso foi eles. Não pereçamos por causa da vida desse homem e não ponhamos sobre nós o sangue inocente. Ó, sangue inocente. Ou seja, ele era inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cercou o mar da sua fúria. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Mas aí, Yahweh nunca mandou fazer sacrifício. Está lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 22, que Yahweh nunca mandou fazer holocausto, nunca mandou fazer sacrifício. E aí ele ia fazer sacrifício? Eu acho que não. É mentira. Inventaram aqueles holocaustos da Bíblia, aquelas oferendas, tudo coisa de ritual satânico. E o povo judeu está com esses rituais até hoje. Maligno. Tá. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Mentira. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mentira. Ele esteve 3 tempos, claro, e 3 tempos escuro, viajando na cidade de Nínive e anunciando a verdade. Aqui está dizendo que ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Você quer ver agora? Quer ver? Mateus capítulo 12, 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas baleia não é peixe. Baleia é um animal mamífero. Aqui no livro de Jonas, ele teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Agora é Mateus 12, 40. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, o Jonas é o mesmo e a Yahushua. Estou mostrando da Bíblia. Não estou inventando. Agora vamos continuar a história de Jonas. Olha, capítulo 3 de Jonas agora. Eu li o 1, terminou o 2. O 2, versículo 2. E orou Jonas ao Senhor, mentira, porque o Senhor é Baal, o Senhor Deus é Zeus, ele não ia fazer isso. Ele ia pedir para o ídolo? Não. Da estreia do peixe, mentira. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Na angústia dele, ele clamou a Yahweh. Ele ficou angustiado com a situação que estava acontecendo no mundo e clamou a Yahweh. Eles inventaram que foi da estreia do peixe. E ele me respondeu do ventre do peixe, do inferno, do ventre do inferno. Mas então o inferno é o ventre do peixe? Mentira. E gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Mar não tem coração, isso é mentira. Entendeu? Tá. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ou seja, Yahunan foi lançado no mundo aqui, no mar de gente. E as águas que viste são povos, línguas e nações, é um mar de gente. E a coisa aqui estava feia, estava um inferno. Eles inverteram a estranha do peixe. Tá. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, porque ele estava numa situação feia, ele não estava, ele, na inocência, ele tinha praticado várias coisas erradas,
Estava distante, para ele estava distante dos olhos de Ial, estava fora e tal. Porém, ele foi escolhido para passar todo esse processo para depois tomar um banho e fazer a obra. A história se repete. Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua, aqui que é a santidade, da tua perfeição. Todavia, olha, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Todavia tornarei a ver a tua perfeição, porque antes ele vivia na perfeição. Então, tornarei, porque ele ia retornar onde ele já vivia. É uma prova que ele já existia antes de vir para o mundo. Tá? Vamos lá. As águas me cercaram até a alma me inventaram. Não existe alma, você é você. Negócio de minha alma, meu espírito, isso é coisa que Satanás inventou. Isso é coisa de espiritismo, coisa de macumbaria. Você é você. Você é você e o teu corpo é o teu corpo. Quando você morre, teu corpo fica e você vai para algum lugar. Negócio de meu espírito não existe. Tá. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra. Terra tem ferrolho? Coisa inventada, gente. O povo não vê. Vamos lá. Eu desci até os fundamentos dos montes, até aí tudo bem. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, Senhor é Baal e Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Sem lógica. Um profeta de Ial jamais ia pedir para Deus, para o Senhor. Quando desfalecia em mim a minha alma, mentira, porque ele não tem alma, eu me lembrei do Senhor, mentira, que o Senhor é Baal, e entrou a ti a minha oração. Oração vem do Deus Horas, está errado, no caso seria a minha petição. No templo da sua santidade, santidade vem de satanismo, coisa satânica, no caso é a tua perfeição. Os que observam a vaidade vãs, as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia vem de miséria, ou deixa a sua bondade, os seus benefícios e mergulha na misericórdia mesmo, que é a miséria. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Aí colocaram aqui, do Senhor vem a salvação. Mentira, a salvação vem de Ial. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Mentira. E ele vomitou a Jonas na terra. Mentira. Tá. Isso aqui, Ial falou com Ial-Runã, né, o que ele teria que fazer, e Ial acabou levando ele lá para Nínive. Aí fala que o peixe vomitou ele lá. Mentira. Agora vamos ao último, né, que é o último, é o penúltimo capítulo de Jonas. Está acabando já o livro de Jonas, né? Está um livro, está terminando o livro. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, mentira que não é Senhor e tal, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, Ial tinha mandado ele. Tá. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Aí inventaram que ele ficou 3 dias no vento do peixe. Não, 3 tempos foi que ele caminhou na cidade de Nínive. Tá. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quando você diz o caminho de um dia, você está dizendo o caminho de um diabo. Que o nome dia é derivado de diabo. No caso, seria pelo caminho de um tempo.
de 25 horas, que eles falam que é 24 horas. Um dia, no caso, se é um dia, não é dia também de 25 horas, porque dia é só o tempo claro. No caso, seria o tempo claro, que dá 12 horas e meia. Certo? Que à noite não ia caminhar. Certo? Inventaram dia de 24 horas, não existe. O tempo é 25 horas, que dá 2 e 5, 7. É o número da perfeição. Satanás mudou para 24 horas, colocando... No caso, o tempo é 12 horas e meia, é tempo claro, 12 horas e meia, tempo escuro. E Yahweh criou tempo claro e tempo escuro. Tá? Lá na Bíblia está que ele criou dia e noite. Então, não é, aí Satanás inverteu e colocou dia de 24 horas. Não existe dia de 24 horas. No caso, seria 12 horas e meia, que daria 12 horas e meia claro, 12 horas e meia escuro, que dá 25 horas. Aí se soma o 2 e o 5, dá 7. Ele botou para 24 horas, colocando 12 horas dia, claro, e 12 horas noite, colocando o 24 dele, que dá o 2 e o 4, 6, colocando o número 6 dele. Desfazendo o que o pai fez. Mas está lá em Dayanulo, que se chama de Daniel, capítulo 7, que eles mudariam a lei e os tempos. Ele mudou. Colocou tempo de 24 horas. É 12 horas e meia, tempo claro, 12 horas e meia, tempo escuro. Tá. E os homens de Nínive creram em Deus, sem lógica, que Deus é Deus, e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esse vestir de saco aqui, gente, não é que é vestir um saco. Não, é que eles se humilharam. Quando você se humilha, reconhece que você está errado, que você tal, aí eles falam que vestiu de saco. Certo? Se humilhou, reconheceu que estava errado e tal. Porém, esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Isso inventaram. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus. Fortemente a Deus, que é Zeus. Mas como é que você vai vestir vaca de saco? Hã? Como é que você vai vestir um touro de saco? Porque aqui nós temos que vestir os animais tudo de saco. Mas como? Furada. Hã? O povo não vê. O saco aqui de cinza é porque eles se humilharam. Dá tempo para dar risada. Mas vamos lá. E se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ó, agora observe o versículo 10 do capítulo 3 de Jonas. Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Mas nós lembramos aqui que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui está dizendo que ele arrependeu. E aí? Tem contradição na Bíblia ou não tem? Diz que Deus arrependeu de ter feito o homem, arrependeu de ter colocado Saul como rei, e tem várias passagens que diz que Deus não arrepende. E aí? Complicado, né? E esse povo diz que essa Bíblia está toda certinha. Na Bíblia, eu quero ver você vestir um touro de saco, meu amigo. Aí vai vestir o gado tudo de saco. Vai vestir a onça de saco, o leão,
Ele diz que foi todos os animais foram vestidos de saco. Hã? Já pensou se vestir um elefante de saco? Vestir gato de saco. Passarinho de saco. Cobra de saco. Mentira, gente! Acorda, pô! Agora vamos lá. Agora, olha, é de impressionar, né? Vou ler o resto do livro. Mas desgostou-se Jonas extremamente, extrema mentira. Quando você diz extremamente, você diz uma extrema mentira. Eu sabia disso? Não, Yao me mostrou. Quando você fala extremamente, você está dizendo uma extrema mentira. Quando eu disse que todas as literaturas do mundo estão enroladas aí, manipuladas, e é feia a coisa, eu não estou mentindo. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és o Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ué, mas lá na frente, lá atrás, nós lemos que ele não arrepende de nada, hein? E aqui ele está falando que ele é Deus que arrepende do mal. Agora vamos lá. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Agora, o que aconteceu aqui é o seguinte: a coisa era tão feia no mundo que Al-Hunan desejava sair do mundo. Isso eu desejei várias vezes. Isso não é mentira. Se você soubesse o que eu sei e o que é feio aqui nesse mundo, isso aqui não tem nada a ver com a realidade. O sistema, bem entendido, o mundo é perfeito. O sistema que está aqui não tem nada a ver com o sistema ideal. Aí dá tristeza, dá vontade de ir embora daqui. Ou seja, aqui vai ficar gostoso, nós vamos reinar aqui, mas num sistema que Yahweh vai implantar, aí é diferente. Aí é gostoso. Então ele se arrependeu, ele dava vontade de ir embora daqui, que a coisa era muito feia e tal, isso é verdade. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez cabana, e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Isso é mentira. A fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e essa secou. Onde que Yahweh ia fazer um negócio desse, moço? Tem lógica. É complicado. É complicado. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Acabou o livro. O que aconteceu aqui? Yahunan,
Ele passou um grande apuro no mundo, no meio vendo assim, quando Yahweh abriu os olhos dele, que ele viu o sofrimento do povo, a situação do povo enganado e tal, a coisa era tão feia que ele desejou a morte e sair desse sistema. Que daí Yahweh iluminou ele, abriu os olhos dele, ele enxergou o sistema que é verdadeiro, que é perfeito, e aí ele se sentiu angustiado no meio do sistema aqui. Tá. Mas aí Yahweh fez vir nele uma calmaria. Eles inventaram que foi um pé de abóbora. E que Yahweh fez nascer um pé de abóbora na noite, e logo em seguida ele já mandou um bicho lá e matou o pé de abóbora. Então Yahweh é o quê? Olha, são muitas histórias e eu não acredito nelas. Tem mais mentira que possa pensar. É feio. É um rolo que eles fizeram. Fizeram uma coisa feia com a população. Mas Yahweh é perfeito. Ele nos mostra a verdade. Eu deixo a todos os meus seguidores um forte abraço e peço, se inscreva no meu canal Juarez C. Vital, para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas, ok? Dê esse like aí, esse tal de joinha desse povo aí, que isso também é um símbolo satânico, mas a gente tem que fazer aqui de fraco para ganhar fraco. Então dê esse like deles aí, para que o canal possa ter mais êxito, não para mim aparecer, mas para que os vídeos cheguem às demais pessoas, ok? Deixo a todos meus irmãos, minhas irmãs, meninos e meninas, um forte abraço. Vamos em frente e Yahweh está conosco. Daqui a pouco nós vamos estar saindo daqui com destino ao Paraguai. Como é que é o nome da cidade, irmão Alcides? Naranjito, Itapuã. Naranjito, Itapuã, lá no Paraguai. Nós estamos saindo daqui agora na parte depois de 13h para o Paraguai. Tem vários irmãos lá ansiosos querendo nos conhecer. E lá nós vamos estar gravando vídeos e mostrando o que está acontecendo. Eu irei viajar todos os países do mundo, como, de que forma, não sei. Por enquanto, eu vou viajar todo o Brasil e as coisas Yahweh vai fazendo acontecer. De acordo com Yahweh for nos levando, a gente vai indo. Ok? Um abração a todos, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.